António Costa entra amanhã em funções. Um grande desafio imediato do novo governo é vencer a desconfiança dos empresários. Para saber como fazer, temos connosco o Presidente da CIP, António Saraiva, e ainda o Presidente da Associação dos Jovens Empresários, João Kohler, que se encontra no Porto. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Eu começo pelo nosso convidado que está no Porto, João Kohler. É possível sair da crise sem atrair investimento? Eu julgo que não. As economias estão cada vez mais interdependentes, vivemos na era da globalização. Eu considero extraordinariamente difícil, se não impossível, nós continuarmos a crescer, dinamizarmos a nossa economia, sem captarmos mais investimento exterior. Acho extraordinariamente difícil. João Kohler, nessas condições, o que tem o programa do novo governo, o governo PS, que convença os empresários a investir em Portugal, em meter cá o dinheiro, em vez de meter o dinheiro, por exemplo, na República Checa? Bem, essa é uma pergunta difícil, é quase a pergunta cuja resposta vale $1 milhão. Portugal ainda é um país com condições bastante interessantes, é um país dócil para se investir. Tem uma fiscalidade para as empresas que é interessante, eu considero que continua a ser interessante. A taxa de IRC, que tem vindo a descer, é uma taxa que é atrativa, mas de todo modo nós temos um caminho muito longo a percorrer. E olhando para o programa do governo, nós não o conhecemos em detalhe, e eu queria dizer desde já que, não o conhecendo em detalhe, tenho dificuldades em responder à sua pergunta, mas há alguns sinais de preocupação, por um lado, e por outro alguns sinais que são positivos e que nos trazem alguma esperança. Os sinais positivos, vamos começar por esses, porque o governo está agora a tomar posse e merece a nossa confiança, porque é o governo de todos os portugueses neste momento, porque foi-lhe dado posse pelo Presidente da República. Vai ainda ser dado posse? Vai ainda ser dado posse pelo Presidente da República, de acordo com o que está definido pela Constituição, e portanto é o governo que é um governo de todos, e merece, em primeiro lugar, a confiança, e merece um voto de confiança, diria antes. O alento tem a ver com, baseado nos nomes que são conhecidos, que são pessoas que têm credibilidade, são pessoas com competência técnica, que têm um percurso de competência ao longo da sua vida. E isso é positivo. Eu diria mais preocupante. E isso tem a ver com algumas das medidas que nós ouvimos, e eu tenho que colocar ênfase neste tema, porque não há como escondê-lo, que os sinais que temos ouvido têm muito a ver com incentivo ao consumo. Ou seja, com algum desagravamento que tem a ver, por exemplo, com as pensões, com a reposição de pensões, com o aumento de alguns incentivos ao consumo que para nós também não fazem muito sentido. Outros que têm a ver por exemplo? com... Olha, repare, ao diminuir-se a taxa social única para os trabalhadores, ao se diminuir o imposto, o IVA, para a restauração. Tudo isso são medidas que trazem algum agravamento no erário público. Isso não há como escondê-lo. E eu gostava de também ouvir algumas medidas que incentivem a criação da riqueza, a prosperidade, que tenham a ver com mais produção industrial, com a atração de investimento, como bem dizia o António Saraiva, e tudo isto tem que ser colocado em cima da mesa. Ou seja, quando nós damos sinais de que, e eu considero até, não sei se de acordo com o António Saraiva, considero que esta ideia de avançar o ordenado mínimo até aos 600 euros de uma forma gradual é algo que não me choca, porque 600 euros, com toda a franqueza, nós não podemos continuar a fazer depender a nossa competitividade nos baixos salários. Isso não me choca, mas, por outro lado, é preciso dar sinais de que as empresas, que são o motor da economia no mundo e também em Portugal, sinais para que as empresas sejam mais competitivas. E esses sinais ainda não estão em cima de mesa e nós estamos, com certeza, à espera deles.